Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico ele é muito importante, facilita muito, mas ele não é tudo. Por que nós dizemos que o diagnóstico não é tudo? Porque muitas vezes, mesmo diante de um laudo, de um diagnóstico de uma deficiência, nós ainda, quanto pais, iremos nos deparar muitas vezes com as impossibilidades, com o preconceito, com a discriminação, com os planos de saúde que não irão suprir a necessidade dos nossos filhos. Mas é importante sabermos que ele também vai direcionar o tratamento do seu filho da melhor forma possível. A partir desse diagnóstico, nós vamos poder trabalhar de forma eficiente, vamos poder buscar as terapias adequadas, os tratamentos adequados para possibilitar um tratamento eficaz para a criança ou para a pessoa com deficiência. Muitas vezes, diante desse diagnóstico, os pais terão muitas vezes que brigar pelos direitos dos seus filhos. Porque mesmo diante desse laudo, muitas vezes nós vamos nos deparar com os nãos que vamos receber. Então, vai ser necessário, em algum momento, que nós procuramos por decretos, instituições, Ministério Público, para que nós possamos garantir o direito dos nossos filhos ou da pessoa com deficiência. Então, muitas vezes, mesmo diante desse documento em mãos, nós vamos ver que nossa vida ou a vida da pessoa com deficiência não vai ser facilitada. Esse documento vai direcionar a nossa busca pelos profissionais adequados, pelas intervenções necessárias à nossa criança, ao nosso adolescente, mas nem sempre será fundamental para que nós possamos garantir os direitos da pessoa com deficiência. Diante desse diagnóstico, muitas vezes nós vamos acabar, quanto pais, demonstrando para uma sociedade e também para órgãos públicos e privados o quanto nós somos fortes. Porque quando nós estamos diante da impossibilidade daquele que nós cuidamos, nós muitas vezes nos surpreendemos e surpreendemos o outro também com a nossa força, com a nossa capacidade de brigar, entre aspas, pelos direitos daquela pessoa. E muitas vezes, mesmo diante dos olhos da sociedade, que aquela pessoa precisa e tem direitos a atendimentos prioritários, mesmo assim eles são negados. E é nesse momento que muitas vezes nós vamos precisar fazer uso desse diagnóstico, desse laudo que nós temos dessa pessoa. Em algumas situações, nós vamos nos deparar com julgamentos, com preconceitos, com discriminação, até mesmo amigos que irão se afastar de nós, porque a nossa rotina provavelmente será alterada por conta da necessidade de cuidar dessa criança ou desse adolescente. Então, muitos dos nossos amigos não irão continuar ao nosso lado, porque nós vamos fugir a uma rotina que eles estão acostumados. Mas aqueles que realmente
entendem e irão nos apoiar, eles permanecerão ao nosso lado, mesmo sabendo que a nossa rotina não será a mesma de antes. E no percorrer, do nosso caminhar quanto pais, em busca de tratamentos, de atendimentos específicos para essa criança ou para esse adolescente, nós vamos nos deparar com muitas outras famílias atípicas que serão compreendidas por nós e que também irão nos ajudar de alguma forma a entender toda essa situação que nós passamos quanto pais. Além dessas famílias atípicas que vão surgir e que irão contribuir conosco de alguma forma, nós também iremos nos deparar com a equipe transdisciplinar que irá assistir a essa criança. Então, muitas vezes nós teremos o apoio, nós teremos a escuta, o acolhimento de profissionais que irão nos ajudar e que irão nos motivar a buscar cada dia mais aquilo que irá proporcionar qualidade de vida e de bem-estar, não só para a nossa criança, mas também para nós quanto familiares. Porque os nossos filhos irão precisar sim de apoio, de cuidado, de atenção, mas é importante que os pais também tenham consciência de que eles também precisarão ser cuidados. É importante que você, quanto pai, quanto responsável, toma posse desse diagnóstico. É importante que você não compare o seu filho com outra criança que tenha o mesmo diagnóstico. É importante que você entenda que seu filho é único. Ele tem as características muito pessoais dele, ele tem as particularidades dele, ele tem as limitações dele e ele também tem as habilidades que são exclusivas dele. Então não compare uma criança a outra só porque elas apresentam a mesma deficiência, a mesma patologia. Cada criança é única e merece ser respeitada nas suas especificidades. Então não compare o seu filho com o filho do seu amigo, do seu vizinho, do seu conhecido. Embora eles tenham o mesmo diagnóstico, muitas vezes eles serão tratados de forma diferente. Eles terão acompanhamento de profissionais diferentes. É importante respeitar essa particularidade. O seu filho não deve e não pode ser comparado a nenhuma outra criança. Você precisa respeitar o seu filho. Você precisa respeitar que ele é único e que ele não deve ser comparado a nenhuma outra criança. Ele tem as possibilidades e tem as limitações dele e que precisa ser levado em conta diante de um tratamento, diante de uma intervenção. Nós também precisamos entender que quando nós nos sentimos fragilizados diante da chegada de um diagnóstico ou de um laudo dos nossos filhos, nós precisamos ter consciência da nossa fragilidade e buscarmos ajuda. Nesse momento nós estamos muito engajados, muito preocupados de buscar apoio, tratamento para o nosso filho, para a nossa filha, mas nós precisamos também nos conscientizar de que nós também precisamos cuidar de nós, cuidar da nossa saúde mental, cuidar das nossas emoções, para que nós estejamos fortes o suficiente para apoiar aquele que precisa de nós. Então, o diagnóstico, ele vai facilitar muito o percurso por onde você irá caminhar em busca das melhores intervenções, mas ele muitas vezes também irá bloquear alguns dos seus percursos, porque mesmo diante de um laudo em mãos, muitas vezes
você vai ter que recorrer ao judiciário para que você possa ter realmente os direitos do seu filho garantidos. Então não pense que um diagnóstico, um laudo irá resolver todos os seus problemas, porque não irão. Ele vai facilitar, mas ele nem sempre será o pivô de todas as suas intervenções em relação ao seu filho. Muitas vezes você vai precisar recorrer a outros poderes para que aquele laudo, para que aquele diagnóstico realmente tenha a eficiência que deve. Mas é importante sim que você esteja buscando um diagnóstico para o seu filho quando você perceber que existe algo de diferente, porque isso é que vai possibilitar as terapias, as intervenções, às vezes, quando necessário, medicamentosa, para o bem-estar e a qualidade de vida do seu filho. Então, não tenha medo também de ir em busca de um diagnóstico, porque ele muitas vezes vai direcionar o tratamento eficaz para o seu filho. Um abraço carinhoso.